Fala galera, a professora Tabita aqui com vocês pra a gente fazer aquela revisão, tá bom? E a gente, logicamente aqui junto comigo, meu parceiro de sempre, quem? Ou assim, tchum! Eita menino! Juntamente com o Vitorzinho, Globão, conosco, Denis e todo mundo na equipe aqui tá toda pronta pra você, querida aluna da mediação tecnológica. Mas vamos ao que interessa. A gente vai falar sobre a nossa aula de evolução de um conjunto de uma fauna bem exótica. Quem lembra? A fauna de Ediacara, né? Vamos lá para o nosso slide? Olha lá. Joga na tela. Plim. Aê! Então nós vamos falar sobre animais e evolução. Deixa eu mostrar aqui qual é a aula, né? Aula 34.2. Animais e evolução, agora sim. Nós vamos, então, conceituar novamente, reforçar a questão do processo de evolução que vai envolver processo adaptativo, não é? Onde você vai ter organismos que vão estar se desenvolvendo dentro do meio aquático. E aí nós falamos especificamente nessa aula sobre a fauna de Ediacara, que foi encontrada ali, né, inicialmente na região da Áustria, né, e ali na região sul. E depois a gente ficou sabendo que várias outras, 40 outras localidades espalhadas pelo mundo têm representantes dessa fauna de Ediacara. E o que é essa fauna, prof? É aquele grupo de organismos metazoários, ou seja, pluricelulares, onde você vai ter tanto organismos parecido com vegetais, parecido com artrópodes, parecido um pouco com até alguns mamíferos, né? Que a gente brincou ali com aquela ilustração de uma representação que parecia uma tromba de um elefante. Era um animalzinho, tá bom? Mas a gente tinha animais que rastejavam, animais que ficavam fixos no fundo do mar. E as características desses organismos, eles eram eucariontes, tá? Ou seja, realizavam a obtenção de alimento do meio onde eles estavam inseridos. Ora, eles faziam uma filtragem, raspavam o fundo dos oceanos, né, se alimentando de detritos, ou se alimentando de restos, ou animais muito pequenininhos, animais invertebrados, tá bom? E aí a gente mostrou para vocês vários deles, onde você tinha alguns com aspecto, pareciam penas, folhas. E o que a gente tem de evidência para essa fauna? São os fósseis, que a gente chama ali, está mais associado para somatofósseis. Lembram que a gente falou sobre isso? Icnofósseis e somatofósseis? Esses somatofósseis são aquelas impressões corporais, as estruturas. Então, esses animais de corpo mole, que identificam essa fauna, eles foram soterrados por eventos catastróficos e muito das cinzas vulcânicas fizeram com que houvesse uma impregnação, uma moldagem, um modelamento do corpo nesses sedimentos. E aí a gente tem, então, a análise, né, fóssil desses organismos, tá? Para saber em que período que eles estavam aqui presentes junto conosco, tá bom? Junto conosco não, porque a gente não estava aí nesse período, tá? A gente está falando do início do processo evolutivo. Tá certo, galera? Então, desses grupos surgiram os cenodontes, os conodontes, né? Os trilobitas. Aí a gente teve o grupo dos invertebrados, dos vertebrados, a partir dos peixes, anfíbios, os répteis, as aves, até chegar no grupo mais evoluído, que são os mamíferos, onde nós estamos inseridos. Perfeito, galera? Então, a gente fica aqui e aí eu vou te dar aquele tempinho para você fazer a sua atividade e já a gente está com vocês de novo, tá bom? Tchau, tchau! Vamos lá, então? A gente vai para a nossa atividade e aí a gente vai conhecer aquelas questões que a gente selecionou em cima do assunto que está tratando sobre o processo evolutivo das espécies, a partir de uma fauna bem exótica, que é a fauna de Ediacara, e que deu, né, consequentemente, continuidade ao processo evolutivo até a gente chegar nos mamíferos atuais, tá bom? Então vamos lá para a telinha, joga lá. Olha lá, questão de número 1.
Durante o período pré-cambriano, há 543 milhões de anos aproximadamente, nosso planeta era muito diferente, com toda certeza. A atmosfera, o solo, o clima, a temperatura, né? Nessa época, a superfície dos continentes era totalmente desprovida de vida, mas os oceanos povoados de organismos rudimentares. Aí eu abro um parênteses aqui rapidinho para lembrar para vocês o seguinte: aqui a gente está falando do processo evolutivo segundo aquela teoria, né, onde a gente fala sobre a origem, evolução química, né, onde você tem toda aquela atmosfera diferente e a vida surgindo ali a partir daquelas primeiras partículas de aminoácidos coacervados. Então é nessa linha que a gente está aí indo, tá bom? E aí todas as formas de vida foram começando a se adaptar no ambiente aquático, especificamente no ambiente marinho, tá bom? E aí essa fauna rudimentar são essas que foram identificadas com a fauna de Ediacara, tá bom? Vamos lá, continuando ali a interpretação da questão. As impressões fósseis que remetem a essa época mostram configurações e corpos curiosos, com toda certeza, semelhantes a pequenas folhas ou em formas de disco que permaneciam fixos no fundo dos mares ou suspensos na coluna d'água, lembrando daquelas as águas vivas, né, que nós temos hoje. Descreva como era essa fauna, né? De que fauna nós estamos falando? A gente está falando da fauna de Ediacara, que a gente identifica como os metazoários, animais pluricelulares que estavam adaptados a esse ambiente e que iam se transformando, foram sofrendo modificações. E o interessante é que essa fauna, ela incluía organismos já heterotróficos, certo? Segundo a teoria evolutiva, alguns acreditam que os primeiros organismos eram de fato heterotróficos, outros acreditavam que eles eram autotróficos. Existem essas duas linhas de evolução, tá? Para a origem da vida explicar aí o surgimento dessas células. Mas a gente sabe que surgiram de organismos muito simples, né? Unicelulares, aqueles procariontes, tá bom? E, consequentemente, foi sofrendo todo um processo de diferenciação, de transformação, de adaptação. E aí a gente sempre lembra que esse processo adaptativo vai selecionar aqueles organismos que têm maior chance de sobrevivência. Tá? Imagine que a fauna no ambiente aquático, elas têm um poder, né? Ou seja, tem toda uma força exercida sobre ela que é diferente do ambiente terrestre e que era diferente do ambiente de água doce. Mas a gente está falando aí num período cambriano em que não existia nenhuma forma de vida no ambiente terrestre, sólido, só no meio aquático. Tá bom? Então vamos lá para a definição? Olha lá no quadro. A fauna de Ediacara, que era composta de animais metazoários que apresentavam células organizadas em tecidos e órgãos datados de aproximadamente 550 milhões de anos antes de Cristo. Esses animais não tinham partes duras, como conchas, placas mineralizadas, por isso seu registro fossilífero é apenas impressões. Tá? Lembram que a gente tem dois tipos de fósseis, os somatofósseis e os iconofósseis, então aqui entra na questão do somatofóssil, que é a estrutura, né, desses organismos, o corpo, né, o formato do corpo, que ficou impregnado, ficou marcado, registrado a partir de materiais muito peculiares, como as cinzas vulcânicas. Tá? Muitos eram desprovidos de olhos, ossos ou cérebros, porque essas estruturas realmente vão estar presentes em um organismo um pouco mais, de uma complexidade maior. Ok, é uma questão até um pouquinho grande, pode deixar lá rapidinho para que os meninos consigam verificar, pode jogar lá. Ok. Né? Enquanto eu falo, quando a questão grande um pouquinho, dá uma pausazinha um pouquinho para os meninos ter tempo de captar se aquilo que eles colocaram na resposta deles
tem mais ou menos, né, ou faz sentido, ou está dentro desse contexto do que nós estamos colocando aqui. Não precisa ser igual, a gente fala sempre isso, tá bom? Mas tem que estar relacionando. Então você tem que pontuar esses animais de corpo moles, que eram muito mais simples do que nós temos a vida hoje, tá bom? E identificar que fauna nós estamos falando, que é a fauna de Ediacara. Perfeito? Vamos prosseguindo. Questão de número 2. A preservação da fauna de Ediacara é um dos fenômenos científicos mais intrigantes da ciência. Esses organismos de corpo mole, sem estruturas esqueléticas, normalmente não fossilizariam. Que processos contribuíram para a fossilização dos ediacaranos? Então, esses organismos, esses animais dessa fauna, sofreram um processo de soterramento e eventos catastróficos. E aí a gente tem registros de tempestades. Ah, professora, mas eles estavam no fundo dos oceanos. Pois é. Então, essas tempestades que aconteciam, não eram tempestades que a gente tem hoje, não. Eram temporais mesmo, tá? Tanto modificando a parte externa quanto a parte interna da Terra, que estava sofrendo transformações, gente, tá? A gente está aí caminhando no processo evolutivo. As únicas formas de vida que nós temos, damos conta, nesse período, era que estava se desenvolvendo dentro do ambiente aquático. Então, muitas modificações, a composição química desse ambiente, desse ecossistema, está em plena transformação. E essa fauna, consequentemente, vai acompanhando toda essa transformação. Então, essas tempestades, as erupções vulcânicas, as rachaduras no interior da Terra, havia esse movimento dessas placas fazendo que essa fauna sofresse esses eventos de processos de fossilização bem característicos, bem específicos para registrar, nos permitir ter impressões desses organismos de corpo mole. Tá bom? Então, não eram vertebrados de forma nenhuma. Eles dão continuidade aí, evolutivamente, a todos esses outros grupos, tá? Cada um na sua linhagem. Perfeito? Olha lá a questão. Então, esses organismos foram preservados sobre arenitos e sobre a ação de eventos catastróficos, como tempestades, precipitação de cinzas vulcânicas, a rápida cobertura com a cinza ou areia, aprisionando os organismos contra a lama ou tapetes microbianos em que viviam. Acredita-se ter sido a razão da precisão de detalhes encontrados. Tá? Então, a gente lembra aqueles registros, a gente mostrava lá para vocês o exemplar, né, o espécime que foi registrado, o que era no natural, na forma vivente, e a impressão que ele deixou, e é totalmente, né, a gente consegue ver todos os detalhes corpóreos desses organismos. Vamos prosseguindo? Questão de número 3. Muitas das teorias que tentam explicar como a vida surgiu e evoluiu ao longo de milhões de anos, muitas são, né, gente? Desculpa aí, muitas são as teorias que tentam explicar, então, esse surgimento desse processo evolutivo. Fato este que ainda gera grandes discussões na sociedade científica. As lacunas, lembram? Aqueles pontos de incógnitas, onde você tem um vácuo, um espaço que você diz assim, não tem registro nenhum desse período. E agora, o que aconteceu? Que tipo de vegetais, que tipo de animais, que tipo de vida estava em transformação aqui? O que deu essa pausa? Onde estão esses fósseis? Onde estão esses registros para que a gente consiga montar esses quebra-cabeças, né? Vamos lá. Acredita-se que as primeiras formas de vida do planeta eram procariontes, seguidos dos eucariontes. Aí vamos lembrando, procariontes é aqueles que têm uma única célula, e essa única célula apresenta apenas uma membrana e um citoplasma com material genético, DNA, dentro, disperso no citoplasma, tá? Aí a gente entra aí as bactérias, as arcobactérias, as cianobactérias, perfeito? E aí a gente tem também os eucariontes, que são as células mais evoluídas, com todas as estruturas, membrana plasmática, citoplasma, núcleo e as organelas, tá bom? E aí a gente tem os fungos, vegetais, animais e os protistas. Onde tempos depois surgiram os vermes achatados e criaturas invertebradas mais complexas, como os trilobitas. Parece uma barata d'água, né? Ela toda era um animal bem exótico.
Parece um besouro, parece uma barata, parece nem sei o que, mas é bem diferente. Ela é escura, bem escura e grande, tá? Essa fauna de Ediacara é um registro interessante dela, que a fauna era grande. O que aconteceu ou o que ocorreu na escala evolutiva após os trilobitas? Então, consequentemente ao desenvolvimento desses trilobitas, nós tivemos o quê? Nós vamos ter os conodontos, nós vamos ter o desenvolvimento dos peixes, tá bom? Vamos, consequentemente, ter o desenvolvimento de formas que vão apresentar estruturas de locomoção que vão agora alcançar o meio terrestre, mas ainda adaptados com o ciclo reprodutivo no ambiente aquático, tá? Então, eles vão ser os anfíbios, os de transição, até alcançar os répteis, que aí vão desenvolver os ovos e outras estratégias adaptativas ao ambiente terrestre, as aves com adaptação para o voo e os mamíferos que ganham todo o planeta Terra após a extinção dos dinossauros, tá bom? Olha lá. Joga na tela. De pequenos seres chamados conodontes surgiram os peixes que, por alguma razão desconhecida, talvez em busca de alimentos ou para fugir de predadores, começaram a sair para a terra firme e deram origem aos anfíbios e aí continuidade, né? Os répteis, as aves e os mamíferos. Perfeito? Vamos para a última questão. Olha lá. A história evolutiva dos animais vertebrados descreve a adaptação de cada grupo em relação ao ambiente conquistado. Perfeito. Temos aí ambiente aquático, ambiente terrestre e o aéreo para serem agora ocupados, conquistados e que permita que a seleção natural haja sobre cada organismo, cada população, fixando e passando essas características para os seus descendentes. Os anfíbios dependem da água, os anfíbios dependentes da água evoluíram aos répteis, que perderam essa dependência e evoluíram ao grupo de seres considerados ancestrais dos mamíferos e que permaneceram escondidos durante o reinado dos dinossauros. Que grupo é esse, hein? Qual é a alternativa que identifica este grupo? Vamos às alternativas, eu vou colocá-las todas aqui para você visualizar, tá bom? Então aqui a gente tem a Artossauros, B, Conodontes, C, Aplodiplobiontes, D, Sinapsídeos e E, Eucariontes. Preste atenção, querido aluno, que Aplodiplobiontes está falando da tipo de célula reprodutiva, se ela seria haploide ou diploide, e isso faz parte dos ciclos reprodutivos, tanto de vegetais quanto de alguns organismos animais também. Então, não está falando de ciclo reprodutivo, tá? Então, essa C está descartada. Conodontes foram aqueles que evoluíram aos peixes, né? E a gente está falando aqui que o grupo vai dar origem aos mamíferos, após a extinção dos dinossauros. Aí vocês têm os artossauros, você tem os eucariontes, que são quem? Os eucariontes são todos os organismos da fauna de Ediacara, né? Que tem aquela característica de serem heterotróficos, de terem uma célula com as 3 partes constituintes de uma célula comum, né? De um organismo multicelular. E aí a gente tem os sinapsídeos, tá? Que são aqueles que vão, consequentemente, após a extinção dos dinossauros, dar origem aos mamíferos e que nós estamos inseridos. Então, a resposta aqui, letra D, tá? Sinapsídeos. Queridos, olha aqui para mim. Esta, então, foi a nossa aula sobre essa fauna tão exótica que você precisa, querido aluno, estar conhecendo, precisa estar estudando, se quiser aprofundar mais um pouco, tudo bem, tudo tranquilo. E eu vou me despedir aqui e te aguardo para a nossa próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.